Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar sobre alguns conceitos, alguns filósofos, todos com a letra D. A dialética do senhor e do escravo, do Hegel, o diálogo, principalmente em especial platônico, o diálogo sobre os dois maiores sistemas do mundo, é uma obra fundamental do Galileu, dianoia, esse conceito grego, dicotomia, outro conceito grego, o Diderot, Denis Diderot. Vamos falar de diferença, vamos falar de dignidade, de dilema, de Wilhelm Dilthey e de dinamismo. Então vamos conhecer um pouquinho de cada um desses conceitos. A dialética do senhor e do escravo, a imagem que Hegel utiliza na fenomenologia do espírito, no seu estudo daquilo que aparece, do fenômeno, daquilo que aparece para a nossa consciência e do progresso, do desenvolvimento do nosso espírito, que passa do espírito subjetivo para o objetivo, até chegar ao espírito absoluto. Para explicar o processo de constituição da consciência em interação com outra consciência, em sua relação com o que lhe é outro, o sujeito sempre o trata como objeto. No entanto, no caso de outra consciência, temos uma relação entre duas subjetividades, dois sujeitos. Portanto, a consciência subjetiva sempre procura submeter a outra consciência, tratando-a como um objeto, como a um objeto. Objetificando é o que o senhor faz com o escravo, né? É este processo que Hegel descreve como relação entre o senhor, o Herrschaft, e o escravo, o Knechtschaft. Entretanto, o senhor, embora se considere superior, necessita ser reconhecido pelo escravo, o seu inferior. O escravo, por sua vez, pelo seu trabalho, conquista a sua autonomia e a sua própria identidade, e assim o senhor passa a ser escravo do escravo, porque depende dele para viver. Assim, as posições terminam por se inverter. Então, isso é um pouco da dialética do senhor e do escravo. Vamos falar agora de diálogo, diálogos, dialegestai, ou diálogos, que significa conversar. Para Sócrates e Platão, o diálogo consiste na forma de investigação filosófica por excelência da verdade através de uma discussão entre o mestre e seus discípulos, cabendo ao mestre levá-los a descobrir um saber que trazem em si mesmos, mas ignoram, que está na própria alma, no nosso interior. Para o pensamento fenomenológico e existencialista, o diálogo é uma troca recíproca de pensamentos através da qual se realiza a comunicação das consciências. O pensamento liberal reduziu o diálogo a um mero esforço de conciliação nas disputas concernentes às questões trabalhistas, envolvendo o patronato e os sindicatos, a preocupação dominante sendo a de resolver tais problemas a fim de se evitar o confronto pelas greves ou revoluções. Dialogar tanto pode significar aceitar o risco de não ver prevalecer seu ponto de acordo quanto ao essencial, quanto acreditar que, para além dos interesses e das opiniões que opõem os homens entre si, exista um lugar comum dependendo de um outro registro do ser do homem, distinto do mundo sensível, e que seja possível tomar um caminho capaz de superar as particularidades individuais e passionais e impor uma universalidade, um caminho da verdade, um caminho para a verdade. Vamos falar agora sobre o diálogo sobre os dois maiores sistemas do mundo, essa obra fundamental de Galileu, em que ele defende o modelo heliocêntrico de universo proposto por Copérnico, contrastando-o com o modelo geocêntrico de Ptolomeu, desenvolvendo assim, e também aristotélico, desenvolvendo assim a nova concepção de cosmo, que será uma das características básicas da ciência moderna. A publicação desta obra em 1632, ou seja, no século XVII, será um dos principais fatores que levarão à condenação de Galileu e de suas teorias científicas pela Igreja em 1633, onde ele foi obrigado a escrever um documento onde ele assumiu um compromisso de não mais defender as teses heliocêntricas, porque senão ele poderia parar na fogueira. Mesma sorte não teve Giordano Bruno, que acabou morrendo da fogueira por defender a concepção de um universo infinito. Então, esse conceito essa obra está relacionada à transição do geocentrismo, da crença e da teoria de que a Terra é o centro do universo, para o heliocentrismo, a crença de que o Sol era o centro, que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol girava em torno da Terra. Dianoia, termo grego que pode ser traduzido por pensamento, intelecto por espírito. A dianoia é o pensamento discursivo, enquanto elaboração, explicitação ou desenvolvimento da noese ou do nous, da inteligência, isto é, da razão intuitiva que capta de modo imediato o real. Isso está em Aristóteles, no Tratado da Alma.
Nesse sentido, a dianoia é inferior ao nous, à inteligência, ao intelecto, já que depende deste. O que é dicotomia? Dicotomia é divisão em dois, é uma bifurcação. Divisão de uma classe de fenômenos em duas partes, cujas diferenças são contraditórias, opostas. Exemplo, a classe animal em pedestres e não pedestres. Aqueles que têm pés e os que não têm pés. O Denis Diderot, escritor e filósofo francês, nascido em Langres, Denis Diderot, homem de vasta cultura e de extraordinária capacidade de trabalho, notabilizou-se sobretudo por ter sido o organizador da Enciclopédia, dessa obra que buscava reunir todo o conhecimento já produzido pela humanidade ao longo de sua história. A obra coletiva composta de 20 volumes e tentando congregar a totalidade dos saberes existentes até então. Trata-se de uma obra prospectiva, isto é, aberta ao progresso indefinido dos conhecimentos humanos. Além de romancista, a religiosa, contista e crítico de arte, Diderot foi também um filósofo original. Em 1746 escreveu seus pensamentos filosóficos, nos quais revelava ainda um pensamento deísta, que acreditava em Deus, ou numa divindade, num ser superior, logo abandonado por uma posição panteísta. Pensador político liberal até 1765, até o século XVIII, assumiu daí em diante a causa dos oprimidos. Ele viveu entre 1713 e 1784. Assim, tomou partido pela resistência popular a todo e qualquer tipo de opressão, não somente clerical, mas do regime feudal e do antigo regime também absolutista. Consciente que só falta ao povo luzes, as luzes da razão, as luzes do iluminismo que esclarece e que nos leva ao saber, ao conhecimento, que nos liberta. Tornou-se um revolucionário, escreveu ainda cartas sobre os cegos, conversação com D'Alembert, pensamentos sobre a interpretação da natureza e ensaios sobre os reinos de Cláudio e de Nero, de 1778. A Carta aos Cegos é de 1749, a Conversação com D'Alembert é de 1769 e os Pensamentos sobre a Interpretação da Natureza de 1754. Vamos falar agora sobre um outro conceito, o conceito de diferença, que em latim é differentia. A relação de alteridade existente entre duas coisas que possuem elementos idênticos. Quando comparamos dois objetos, eles apresentam semelhanças e diferenças. As diferenças podendo ser de atributos acidentais ou de qualidades essenciais. Aristóteles e a escolástica chamam de diferença específica o caráter que distingue uma espécie das outras do mesmo gênero. Tomada nesse sentido, ela se encontra na base de toda definição e de toda classificação. A diferença máxima entre dois objetos que não têm nenhum traço em comum é a sua contradição. Vamos falar agora sobre dignidade. Dignitas, em latim, fato de ser digno, de merecer. E dignidade humana é a concepção segundo a qual a pessoa humana autônoma representa um fim em si mesma e jamais pode ser tratada como um meio, por oposição às coisas. Então tem uma dignidade muito diferente das coisas. Aquilo que constitui a condição única, permitindo que algo possua um fim em si mesmo, não somente tem um valor relativo, isto é, um preço, mas um valor intrínseco, ou seja, que não pode ser precificado. Tem uma dignidade. Vou falar agora do conceito de dilema. Dilema, do grego dilema, vem de di, duas vezes, e lema é um princípio, premissa, ou seja, dois princípios, duas premissas. Forma de alternativa da qual dos dois membros aceitos como premissas ou princípios só podemos tirar uma consequência. Exemplo, o dilema de Aristóteles: ou devemos filosofar ou não devemos filosofar. Ora, para sabermos se devemos filosofar, precisamos filosofar. E para sabermos se não devemos filosofar, precisamos ainda filosofar. Conclusão, devemos filosofar. Isso é um dilema, um exemplo de dilema. Situação embaraçosa, o dilema, em que nos encontramos, devendo escolher necessariamente entre dois partidos ou pontos de vista rejeitáveis, caso não fôssemos obrigados a escolher. Exemplo, o dilema do cirurgião diante da situação de ter que sacrificar a mãe ou o filho no momento do parto, ou do outro que tem o cirurgião que tem que fazer uma cirurgia, uma transfusão de sangue, e os pais são testemunhas de Jeová e não querem que o filho faça a transfusão. Então, esse é um exemplo de dilema, né? Não podendo salvar ambos, precisa optar aqui o cirurgião, né? Tem que fazer uma escolha, então ele tem diante de si um dilema.
dois princípios. O seu princípio, que é de salvar vidas, e o princípio dos pais, ou o princípio de salvar a mãe ou o filho. Wilhelm Dilthey viveu entre 1873 e 1911. O filósofo alemão Wilhelm Dilthey engajou-se numa via de pensamento aberta por Schopenhauer e por Nietzsche, valorizando a chamada teoria da visão do mundo, Weltanschauung, em que viver é apreciar, é desfrutar, avaliar, escolher, dar sua interpretação ao mundo natural. Cada sistema filosófico tem por verdade a psicologia de seu autor, sua visão do mundo, exprimindo-se numa maneira de ver que é um modo de ser. Sua obra fundamental é a Introdução ao Estudo das Ciências Humanas, de 1883, na qual critica a concepção positivista da explicação causal e racionalista da realidade e procura compreender a realidade humana, essencialmente social e histórica. Aí nasce o historicismo, a ciência de base sobre a qual devem repousar as Geisteswissenschaften, as ciências do espírito, por oposição às Naturwissenschaften, ciências da natureza, é a psicologia enquanto o estudo do indivíduo como consciência e como unidade psicofísica. Compreender não é explicar, é conhecer intuitivamente por uma participação vivida. Portanto, temos necessidade de uma psicologia compreensiva, descritiva e analítica que reconheça a unidade estrutural da individualidade e seu modo de ser no mundo, seu estilo, diz Dilthey. O leitmotiv de Dilthey é: explicamos a natureza, mas compreendemos o homem. A natureza se explica, o homem busca se compreender. Em sua outra obra básica, O Mundo do Espírito, Dilthey mostra que as ideias da filosofia baseada nas ciências físicas e naturais não podem satisfazer um pensamento preocupado em entender o valor de nossa vida. Então, a ciência não pode compreender o valor da nossa vida, da nossa história. Em estudar não sua gênese ou sua história, mas o seu fundamento. A vida não nos é dada imediatamente, ela nos é explicada pela objetivação do nosso pensamento. Ao pretender dar um fundamento às ciências particulares do homem, da sociedade da história, Dilthey postula a criação de novos métodos e de conceitos psicológicos mais sutis adaptados à vida histórica. Além disso, procura evidenciar em todas as manifestações humanas a totalidade da vida psíquica, a ação do homem todo como uma vontade, sensibilidade e imaginação. Nós vamos falar do último conceito agora dessa série de conceitos de filósofos, de dinamismo com a letra D. Do grego, dinamis, poder, força, doutrina filosófica que afirma a existência de forças irredutíveis ao movimento e que o ser é idêntico à força. O Goblet é que afirma isso. Leibniz e Bergson postulam por oposição ao mecanicismo que na origem das coisas há uma força, um elan vital constantemente em atividade suscetível de criar todas as formas de existência. Então, dinâmica quer dizer poder, força, né? Então, são alguns conceitos com a letra D. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de assuntos, temas que possamos abordar aí em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babes. E até a próxima.